irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluias, glória a Deus. É muito bom nós estarmos na presença do Senhor, adorando o seu nome e ouvindo da sua palavra, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1. Aleluias, glória a Deus. Neemias, capítulo 1. Todos encontraram? Se você encontrou, você pode ficar de pé. A gente vai ler rapidamente. Palavra de Neemias de Ben-Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passaram por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Aí, vindo lá para o versículo 8. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés. Se fordes infiel, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se fordes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. No mês de Nissan, lá no capítulo 2, Abibe, isto é, entre março e abril, no 20º ano do rei Xerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido mas você não está enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei ao rei que o rei viva para sempre. Com o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro de meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que está desejado me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus do céu e respondi: se for do teu agrado, teu servo poder contar com a tua bondade, rogo-mo que me permitas ir a Jerusalém, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao trono ao seu lado, me respondeu: quanto tempo levará esta viagem? E quando regressarás? Depois que informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou e liberou-me. Aleluia. Só até aí. Feche os seus olhos rapidamente no seu lugar. Oh, Pai, como somos pecadores. Deus, só mesmo a Tua graça, Deus, para nos atrair, para nos amar tanto assim, Pai. Nós somos tão pecadores, tão pequenos, tão imperfeitos, ó Deus. Nós não somos dignos de nada que vem de Ti. Nós carecemos da Tua misericórdia, Deus. Nós carecemos, meu Deus, da Tua graça, da Tua abundante graça. Que a Tua graça nos alcance. Pai, fala conosco, Senhor. Deus, para onde nós iríamos se só Tu tens as palavras de vida eterna? O que vamos fazer nessa terra
se o Senhor não falar mais conosco, se a tua presença não estiver conosco, Pai. Deus, nós só somos o que somos, é pela tua presença. Nós só temos o que temos pela tua presença. Tudo o que temos e somos vem de ti e vai voltar para ti. Deus, fica conosco, fala conosco, papai. Nós queremos te ouvir. Nós queremos ouvir, meu Pai, aquilo que está no teu coração. Repreende o poder do inimigo, toda seta maligna na mente, tudo aquilo que tenta roubar a tua palavra, toda dispersão, tudo aquilo que não é teu, caia por terra em nome de Jesus. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluias, glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Aleluias. Neemias, irmãos, era um homem de coragem e muito temor a Deus. Se você conhece um pouco a Bíblia, o Antigo Testamento, quando o primeiro rei de Israel foi Saul, que Deus levantou Saul. Mas antes de Saul, Deus havia levantado juízes para cuidar do povo. Mas mesmo assim o povo não se mantinha fiel a Deus. Então Deus mandava reis. Foram vários reis que governaram Israel, o povo do norte e o do sul. Mas por fim, eles pecaram e não voltaram para o Senhor. Eles preferiram amar e adorar outros deuses do que estar na presença do Senhor. Então Deus havia prometido com vários profetas o que iria acontecer com Jerusalém. Que Jerusalém iria ser destruída e o povo seria levado cativo para terras estrangeiras, terras estranhas. Então, o último rei, o reino de Judá, o rei Zedequias, teve os seus olhos furados. Seus filhos foram mortos. Então, a vida dele foi destruída e ele viveu ali no meio da Babilônia, ali no palácio. Mas no final da vida dele, indo o rei, teve misericórdia dele e deixou ele viver na mesa, comendo na mesa dele, mesmo com os olhos furados. A palavra de Deus diz que o rei tratou ele com bondade, teve misericórdia dele, mas ele nunca regressou para Jerusalém. Então, Jeremias havia profetizado que esse cativeiro, tudo isso ia durar mais ou menos 70 anos. E mesmo assim, depois dos 70 anos, nunca mais seria a mesma coisa. Só iria mesmo mudar para toda a humanidade, também para Israel, depois da vinda do Messias e também o milênio, como a palavra de Deus diz. Então, Neemias, ele também foi levado cativo. E Babilônia e Israel se encontrava de uma forma muito triste, de um jeito terrível. E o mais lindo de tudo é que o povo, até hoje, o povo hebreu, o povo de Israel é um povo patriota. É um povo que não deixa o soldado para trás. Mesmo quando você vê noticiário, você não vê muito porque a mídia não divulga, não noticia as coisas de Israel. Como a palavra de Deus mesmo diz, o inimigo tem ódio de Israel. As notícias vêm distorcidas, sempre vêm como se Israel fosse mal, Israel gostasse de guerra, é provocador, mas não é isso. Quem vai para Jerusalém sempre diz que é um povo que ama o Brasil. É um povo que, quando algum inimigo está em batalha, que ele tem um exército muito bom, muitos armamentos, ele não deixa nenhum soldado para trás. Eles preferem morrer junto com o soldado do que deixar um soldado para trás. Então o povo hebreu, o povo de Israel é um povo patriota. É um povo que ama a nação, é um povo que ama a Torá, que ama realmente a Deus. Mesmo que a maioria não acredita que o Messias já veio, mas existem também os judeus messiânicos que acreditam sim. Então por isso que muitos oram por Jerusalém, para que muitos possam acreditar e ter um encontro com Deus, igual muitos já tiveram. Então, Israel, nesse período de Neemias, estava passando por um período muito triste, porque como Jeremias havia predito que iria acontecer e eles não acreditaram.
Jeremias foi jogado na cisterna. Jeremias foi preso. Jeremias, como diz o outro, né? Comeu o pão que o diabo amassou na mão dos reis, na mão dos judeus, que não acreditavam na palavra profética de Jeremias e de muitos outros que também, antes dele, profetizavam. Então, irmão, eles preferiam confiar nos aliados à sua volta do que acreditar no Deus de Israel. Por quê? Porque Israel vivia do lado direito, do lado esquerdo, vivia rodeado por povo pagão. E Deus sempre falava, olha, não deixa não case com mulheres estrangeiras, não fica convivendo com esse povo, não fica idolatrando, não pega a cultura deles, porque vocês vão ficar igual, Então eles começaram a casar com mulheres estrangeiras, mulheres que faziam com que eles adorassem outros ídolos. Então isso veio se cumprir. Israel foi sitiada e os muros foram arrebentados. Irmãos, muro fala de proteção. Eles estavam desprotegidos e envergonhados. Poucos que restavam ali eram pessoas pobres, ficaram pobres, miseráveis, porque o país estava todo desolado e destruído. Então, a palavra de Deus, aquilo que eu quero trazer hoje, é um pouquinho sobre o que Neemias fez. Então, mas antes de Neemias, se você ler o livro de Neemias, antes de houver essa separação, Neemias e Esdras era como se fosse um livro só, porque você lê o livro de Neemias e Esdras, é tudo no mesmo contexto. Então, a primeira pessoa que Deus levantou nesse livro de Neemias e Esdras foi um líder chamado Zorobabel. Se você ler aqui no livro, você vai ver o nome dele. Ele levou um grande número de judeus a regressasse para Israel. Onde ele estava cativo, eles foram voltando aos poucos, depois de 70 anos. A gente vê o livro de Daniel, que Daniel, jejuou, orou, quando se cumpriu os 70 anos. E passou um tempo, o povo começou a voltar para Jerusalém novamente. Não todos, mas eles começaram aos poucos, voltar da Babilônia, onde eles estavam, para Israel. E o segundo líder que a gente vê depois de 60 anos foi Esdras. Aqui no contexto bíblico, você vê que Esdras veio primeiro restaurar um muro, antes de Neemias, porque Neemias, ele veio restaurar o muro, ele veio restaurar o templo, Esdras, porque o templo também estava destruído. Não havia mais o sacerdote ali para poder ler a Torá para o povo ouvir, porque muitos não sabiam ler. Eles que ensinavam o povo a lei de Deus. Então o templo estava destruído. Não havia um líder espiritual mais para aquele povo. Então Deus levantou depois de 60 anos, Zorobabel trouxe o povo e regrediu o povo de volta. Deus levantou Esdras. Para quê? Para levantar o templo. Para poder mostrar onde eles estavam errando, o que eles teriam que fazer. E depois de Esdras, é isso que eu quero falar nessa noite, é sobre Neemias. Deus levanta um homem chamado Neemias depois de Esdras. Enquanto Esdras estava edificando ali o templo, falando da palavra de Deus para o povo da Torá, Neemias veio. Por que Neemias veio? A palavra do Senhor fala que Neemias servia o rei com vinho. E era um serviço muito importante na época. Por quê? Porque tudo que estava sendo servido para o rei na época, todas as bebidas, Neemias provava e Neemias sabia se estava envenenado ou não. Porque tinha muito ataque contra reis. Se você vê um pouco de filme, você vê, né? Às vezes a pessoa trazia comida envenenada para matar o rei, existia um complô. Então Neemias tinha um grande papel ali dentro do palácio. Ele era o copeiro do rei. Ele, se a comida, se a bebida estivesse envenenada, ele sabia. Então ele era muito amado e apreciado pelo rei. Então um dia, o irmão de Neemias chega de Jerusalém com uma notícia. E ele pergunta: ó irmão, ó Anani, como está Jerusalém?
E ele dá uma triste notícia: olha, as coisas lá não vão bem. O muro está destruído. As pessoas estão na miséria, envergonhadas. Todos zombam de Israel. Todos passam por ele e falam lá. Aquele país, aquele povo que Deus tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho aí. Cadê o Deus deles? Então eles viviam humilhados e envergonhados. E quando Neemias ouviu esse relatório do seu irmão, a palavra de Deus diz que ele chorou diante de Deus. Ele jejuou. E Deus colocou algo no seu coração. Para ele regressar, voltar para Israel, para Jerusalém, para levantar os muros. Então a palavra do Senhor Deus diz que Neemias jejuou e orou e lamentou diante do Senhor, para que ele pudesse ter coragem para falar com o rei que ele precisava de ir para Jerusalém, para o seu povo, para ele poder reconstruir o muro e depois ele iria voltar. E a palavra de Deus diz que aquele rei, ele gostava muito de Neemias, ele permitiu Neemias voltar para Israel, voltar ali para poder o quê? Reedificar os muros. E Neemias voltou para Israel, para reedificar os muros. Só que, irmãos, o que Neemias enfrentou não foi fácil. Quando ele chega em Israel, ele depara com situações terríveis de calamidade. O povo estava na miséria. Aqueles que tinham mais condição financeira estavam escravizando o próprio povo, que na palavra de Deus, na lei de Moisés, era proibido você fazer do seu irmão, ali em Israel, um escravo. Então o que eles faziam? Aquelas pessoas que não tinham dinheiro para comer, que precisava dar de alimento ao seu filho, eles vendiam o filho como escravo para poder comer e se alimentar. Então estava acontecendo muitas coisas erradas ali no meio do povo. Então Neemias chega ali para trazer a vontade de Deus para aquele lugar. Mas durante o recorrer da história, a gente vê várias coisas acontecendo. A gente vê muitas coisas que Deus fez e que Deus vai fazer no meio daquele povo. Artaxerxes envia de volta para Jerusalém Neemias, como eu havia falado. Depois Neemias vem, chora, lamenta quando ouve o relatório. E Deus coloca um propósito tremendo no coração de Neemias. Mas Neemias encontra várias dificuldades. A primeira dificuldade que Neemias encontra naquele lugar, a primeira dificuldade que ele encontra é a pobreza e a miséria. Mas ele não desiste. Ele ofereceu o seu pagamento, aquilo que ele tinha de direito, para poder alimentar as outras pessoas. O primeiro empecilho, a primeira dificuldade que ele tem, Deus já colocou um propósito no seu coração. Olha, isso não vai ficar assim. Nós vamos mudar essa situação. Então Deus coloca algo no coração dele. Ele pega ali aquilo que ele tem, aquilo que ele podia comer de melhor e fazer de melhor. Ele vai dividindo aquilo que ele tem com as pessoas e vai acabando com a escravidão no meio do povo. Isso é o primeiro obstáculo e a primeira solução que ele dá. Então, irmãos, quando Deus coloca um propósito no nosso coração, a gente não pode parar em meio à dificuldade. Às vezes vem o primeiro obstáculo, vem o segundo obstáculo, e qual que é a tendência? É parar. Deus não quer que a gente pare. Deus não quer que a gente saia do processo. Às vezes você fala, oh, Deus, me tira desse processo. Deus não quer tirar, porque Deus quer nos ensinar. Deus quer nos amadurecer diante do processo. Se no primeiro obstáculo a gente desistir, então não vai adiantar o segundo, o terceiro. Às vezes você começa a passar algo na sua vida agora, porque lá na frente o Senhor sabe aquilo que você vai enfrentar. Então nós não podemos parar diante do primeiro obstáculo. A gente tem que prosseguir para aquilo que Deus tem para a nossa vida.
E a segunda oposição, o segundo obstáculo que Neemias teve foi o inimigo. Neemias 2,19 diz assim, ó, não precisa de você abrir a sua Bíblia não. E no entanto, quando Sambalá, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que está tentando fazer? Vocês querem rebelar contra o rei? Afirmou-lhes então: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra, e nós, seu servo, apenas os levantaremos e trabalharemos. Todavia nós não temos parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, irmãos, de cara, Neemias encontra 3 inimigos ali. Por quê? Eles eram inimigos? Porque eles viviam saqueando Israel. Eles viviam saqueando o pouco que restava. Então, quando eles ficaram sabendo que Neemias veio para reedificar os muros, eles ficaram endemoniados, eles não aceitavam. Eles começaram a zombar: vocês não vão conseguir isso nunca. Eles começaram a zombar e a desanimar o povo. Eles encontraram 3 inimigos, irmãos, fortes. Mas Neemias, ele não olhou para aquilo que eles tinham, aquilo que eles podiam fazer. Porque o propósito que Deus colocou no coração dele era maior do que aqueles inimigos na sua frente. Mesmo o povo com medo, ele encorajava: olha, nós vamos vencer no nome do Senhor. E Neemias vira para eles e fala: olha, quem me mandou aqui foi o Deus do céu, e vocês não terão parte nisso. Vocês não são judeus, vocês não vão entrar mais em Jerusalém, aqui no templo, aqui neste lugar, e fazer o que vocês querem. Então Neemias começou a colocar um ponto final naquilo. Mas eles não desistiram. Eles sempre começavam, até Neemias terminar, eles começavam a maquinar o mal, o que eles iriam fazer com Neemias e com o povo de Israel. Então, irmãos, quando Deus coloca um propósito no nosso coração, você pode ter certeza que o inimigo vai se levantar. Às vezes Deus coloca no nosso coração para comprar uma casa, ou Deus coloca no seu coração um emprego, você tem um desafio no seu emprego, ou algo que Deus coloca no seu coração. Saiba, irmãos, que quando é de Deus, sempre o inimigo se levanta. Não ache que porque a coisa é de Deus que não vai se levantar. É aí que ele se levanta. Às vezes Deus colocou algo grande no seu coração, ou não importa o tamanho, o inimigo, ele se levanta. Ele se levanta para atemorizar você, para falar: mas você não é nada, você é pequeno, igual fazia com Neemias. Você não vai conseguir. E ele vai colocando desânimo no nosso coração. Ele vai colocando os obstáculos que nós teremos que enfrentar para o nosso sonho se realizar. Olha, irmãos, aquilo que Deus colocou no coração de Neemias era impossível para o homem. Aí você pode perguntar: mas por que então Deus permitiu Sambalá e Tobias vir com tanto ataque contra o povo? Para mostrar que Deus é poderoso e que Deus destrói qualquer inimigo que se coloca em oposição na sua frente. Então não desista. Se Deus colocou algo no seu coração, vai se cumprir. O que você deseja, o que você tem buscado, os inimigos se levantam, mas ele se levanta para cair e sair envergonhado. Amém? Aleluias, glória a Deus. E a gente pode ver esse ataque em vários outros versículos. Deixa eu ler só mais um. Neemias 4,16 diz assim, ó: daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens dedicavam-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lança, escudos, arcos e couraça. Os chefes oficiais davam apoio ao povo de Judá. Então, irmãos, o inimigo se levantava, mas Deus dava estratégia.
Deus dava estratégia. Neemias também, além dos inimigos, ele enfrentou o ataque. Porque o inimigo não fica de braço cruzado. Primeiro ele coloca o quê? Medo. Ele tenta amedrontar. Quando ele viu que você não ficou amedrontado, ele vai te atacar. E aí é a hora de você usar o quê? A couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Primeiro, ele vem o quê? Ele vem te colocar medo. Ele viu que não conseguiu, ele vai começar a te atacar. E quando ele começa a te atacar, você tem que começar a se defender. Porque se você não se defender com a palavra e com as armaduras que Deus te deu, você vai ser atingido. É por isso que a gente vê muitas pessoas fora da presença de Deus. Porque deixou o diabo atingir. Deixou o diabo atingir. Ou atingir na mente, ou atingir em alguma outra coisa. Então nós não podemos deixar o diabo nos atingir. Ele vai tentar atacar. Mas nós temos que nos defender através da palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Lá em Neemias 4:21 diz assim. Olha o que eles fizeram com Neemias. Neemias 4:21. Assim trabalhávamos na obra metade dos homens prontos para lutar com as suas armas na mão, desde o alvorecer até o pôr do sol. Então, a partir desse dia, que Sambalá, Tobia e o árabe e outros homens que eles trouxeram para impedir o prosseguimento da muralha, que eles começaram a atacar, a querer matar o povo, o que Neemias fez? Colocou guarda de dia e de noite. Olha, você não vai dormir, você vai ficar aqui, esse horário, depois vai vir outra patrulha, outros vão ficar, enquanto um está com a espada na mão, o outro vai trabalhar. Enquanto um está trabalhando, o outro vai ficar com a espada na mão. E assim, o muro não ficava desprotegido nem uma hora do dia. O muro ficava protegido 24 horas. Eles não dormiam. Quando uma turma ia dormir, a outra estava acordada. Quando um estava com a espada na mão, o outro estava trabalhando. Então eles ficavam de vigilância. E se você não ficar vigilante, o diabo vai te atacar. Você tem que orar, buscar a presença de Deus. Se a gente baixar a guarda, o diabo vem e entra pela brecha da muralha. Ele vem e entra e você nem percebe. Quando você percebe, ele já fez um estrago na sua vida. Então Deus deu essa estratégia a Neemias. Eles não dormiam. Quando um estava dormindo, o outro estava lá para proteger. Então quero dizer para você, você tem que se defender contra o inimigo. Através de jejum, oração, leitura da palavra e vigilância. Muitos acham que orar e ler a Bíblia está ótimo. Não, irmãos, vigiar, nós temos que vigiar o tanto quanto a gente ora. Porque o diabo sabe da nossa fraqueza, ele sabe como nos ataca. Às vezes você está em paz, você está lá orando e vem algo que te perturba, até você fazer alguma coisa que não agrada a Deus, até você pecar. Às vezes com palavras, às vezes você fica irado e faz algo que não agrada a Deus. E quando você vê, você já fez. Então nós temos que ser vigilantes. Se você sabe que você tem uma fraqueza, você tem algo na sua vida, nisso aí, então você tem que pensar diferente. Não, eu vou fazer diferente. Vou ter que me preparar. Quando isso acontecer, eu já vou estar preparada. Pede a Deus estratégia, porque Deus dá. Deus deu estratégia a Neemias. E o mesmo Deus de Neemias é o meu e o seu. Não tem diferença. Então, em nome de Jesus, quando o diabo vem te atacar, você tem que estar protegido e armado, para não aceitar nenhum ataque do inimigo contra a nossa vida e contra a nossa família. Amém? Em quarto e último lugar, é a intimidação. Eles tentaram intimidar Neemias e o povo de Israel. Lá em Neemias 6:10 diz assim: um dia fui à propriedade de Semaías, filho de Dalaías, neto de Metabel, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: vamos nos reunir em casa, na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas. Quando eles vierem, nós vamos estar aqui, porque senão eles vão vir e vão nos matar.
Olha qual que era a estratégia do diabo. Ele levantou um profeta mentiroso e falou: olha, Neemias, você tem que ficar aqui trancado dentro do templo, porque se você sair por um tempo, você tem que ficar aqui dentro. Se você sair, eles vão te matar. Então eles tentaram intimidar Neemias. Neemias falou: não, isso não é de Deus, eu não vou aceitar isso. Eu vou continuar no meu propósito, porque isso é mentira, para me intimidar e para me ficar trancado aqui. Então, irmãos, muitas vezes é isso que o diabo quer fazer com a gente, nos intimidar. Colocar medo para fazer a gente se trancar. Quantas pessoas estão trancadas nas suas emoções? Quantas vezes o diabo, às vezes, aprisiona a pessoa com um sentimento ali de ódio, um sentimento, às vezes, de ingratidão, de desonra, um sentimento que não agrada ao Senhor. Assim ele queria fazer com Neemias. Ele queria intimidar Neemias. Olha, se você não ficar aqui, você vai ser morto. Às vezes Deus quer nos curar, mas nós não deixamos Deus agir. O diabo fica te intimidando. Olha, não saia daqui, você não vai romper. Se você der um passo maior, pode dar errado. Então ele tenta o quê? Te intimidar. Mas se Deus colocou algo na nossa vida e nós estamos respaldados pela palavra de Deus, nada pode nos intimidar, nada pode nos deter, nada pode nos parar. Então, em nome de Jesus, o Senhor colocou dentro de nós homens e mulheres ousados e valentes. Não importa o nosso grau de escolaridade, não importa o que nós temos, nossos bens, não importa. O Senhor colocou algo dentro de nós, nós somos únicos. Muitas vezes nós não sabemos o potencial que nós temos diante do Senhor. Nós não sabemos usar como devemos. Nós não conhecemos o tanto que nós devíamos conhecer. Mas uma coisa é certa, se nós orarmos e buscarmos a face do Senhor, Ele irá colocar coisas tremendas nas nossas vidas. O Senhor irá nos fazer grandes guerreiros e guerreiras na sua presença. Então, em nome de Jesus, nós não vamos nos intimidar com o inimigo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas um espírito que clama: Abba, Pai, um espírito de fé, de amor. Então, em nome de Jesus, que Deus venha tirar do nosso coração todo medo, toda intimidação, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que atrapalha nós romper na nossa vida, seja ela física, espiritual, financeira, no nosso trabalho, seja o que for, Deus irá nos honrar, amém? Então, em nome de Jesus, fique de pé nessa noite. Feche os seus olhos no seu lugar, vamos fazer uma oração. Senhor Deus poderoso Pai, essa noite, Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E uma coisa nós te pedimos, ó Deus, aumenta a nossa fé, amplia a nossa visão. Deus, nos dê estratégia para guerrearmos, para lutar contra os inimigos, ó Deus, nesses dias que temos enfrentados. Esses inimigos, ó Deus, que têm entrado sorrateiramente nas nossas vidas, na nossa casa. Deus, mas como servo do Senhor, nós não aceitamos. Lá não tem lugar para eles se alojar. Deus, o Senhor nos deu um espírito de coragem. Deus, em nome de Jesus, nos dê estratégia. Estratégia, Deus, no nosso trabalho. Estratégia, meu Deus, na tua casa para ganharmos almas. Deus, estratégia naquilo que o Senhor colocou no coração de cada um de nós. Oh, Espírito Santo, tira todo medo. Tira todo sentimento que não te agrada. Oh, Pai, fica conosco, Senhor. É o que nós oramos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluias.